Olá pessoal, tudo bem com vocês? Durante essa semana estaremos estudando o tecido hematopoético. Pegue a sua apostila e vamos começar. Tecido hematopoético. O tecido hematopoético vem da palavra grega haima, sangue, e poesis, formação. É também um tecido conjuntivo especial, responsável pela formação dos elementos figurados do sangue, processo chamado de hematopoese. Esse tecido está localizado na medula óssea vermelha, no timo, no baço e nos linfonodos. Observe na ilustração ao lado. Suas células-tronco hematopoéticas diferenciam-se em células-tronco linfóides e mieloides. As linfóides originam os linfoblastos, que se diferenciam em linfócitos B e T. Já as mieloides produzem as hemácias, as plaquetas e os demais tipos de leucócitos. Os mieloblastos, diferenciados em basófilo, eosinófilo, neutrófilo e monócito. Aqui nós temos uma ilustração do que acabamos de falar. A célula-tronco hematopoética, ela vai originar a célula-tronco mieloide e a linfóide. E dessas células, é que os elementos figurados do sangue serão formados. As hemácias, as plaquetas da célula-tronco mieloide, e o mieloblasto, que dará origem ao basófilo, neutrófilo, eosinófilo e monócito. Já a célula-tronco linfóide dará origem ao linfoblasto, que é responsável pela formação do linfócito T e do linfócito B. Olá! Seja bem-vindo e prepare-se! Vamos agora iniciar uma viagem científica tão fascinante como incrível por dentro do corpo humano. Vamos em busca de uma resposta para uma interessante pergunta. De onde surge o sangue? Para tanto, precisamos aprender sobre um dos tecidos mais importantes do corpo humano, a medula óssea. A palavra medula vem do latim e significa interior. A medula óssea é um tecido líquido gelatinoso que preenche o interior de alguns ossos do corpo. Ela é constituída por um ambiente preenchido por alguns tipos de células-tronco e células gordurosas. Aí são produzidas as células do sangue, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Estamos na bacia, principal osso que produz medula óssea. Olha só! Podemos ver a hematopoese acontecendo neste momento. Hematopoese é o processo em que as células-tronco hematopoéticas se transformam em um dos 3 tipos de células sanguíneas. Esta célula-tronco está passando por várias etapas até se transformar em uma hemácia. As células-tronco também são conhecidas como células-fonte ou células progenitoras, por sua capacidade de se transformarem em outras células, permitindo a reposição celular e a regeneração tecidual do organismo, e por sua capacidade de manutenção pela duplicação e geração de células iguais a si. Esta, por outro lado, após diversas etapas, está se transformando em algumas plaquetas, também chamadas de trombócitos. Você sabia? Quando nascemos, todos os ossos produzem células do sangue. Com o tempo, o corpo concentra essa habilidade apenas em alguns ossos, como a bacia e os ossos chatos. E como podemos ver, esta célula-tronco está se transformando em um dos vários tipos de glóbulos brancos, conhecido como leucócito. Graças à medula óssea, as células sanguíneas se renovam constantemente, mantendo a quantidade ideal nos vasos. A bacia é o melhor lugar para acolher medula óssea para o transplante. As células-tronco hematopoéticas para transplante também podem ser obtidas através do sangue periférico e do sangue de cordão umbilical. Sua doação salva muitas vidas por ano. Muito bem! Você aprendeu bastante e já sabe de onde vem o sangue. Missão cumprida!
O sangue. O sangue é o tecido conjuntivo com grande quantidade de matriz extracelular. O plasma, que é líquido e representa 55% do seu volume. Os 45% restantes são constituídos pelos elementos figurados, que são as células e fragmentos celulares. O sangue realiza o transporte de substâncias e contém células encarregadas da defesa do organismo. Seus componentes podem ser separados por centrifugação e então analisados, como você pode observar na imagem. O coração bombeia sangue para o nosso corpo sem parar. Por dia, até 10 mil litros de sangue passam pelo órgão, volume que poderia encher 50 banheiras. A maior artéria, a aorta, é tão grossa quanto uma mangueira de jardim, ao contrário dos vasos capilares, que são finos como um fio de cabelo. Eles formam um sistema de transporte bem conectado. Importante, já que o sangue é o serviço de entrega do nosso corpo. Não importa se é açúcar, ferro, gordura, oxigênio ou hormônios. O sangue abastece as células com tudo o que elas precisam. Nas artérias, o sangue alcança uma velocidade de quase 2 metros por segundo. E no caminho de volta ao coração, ele transporta resíduos descartados pelas células, como CO2 e ureia. Mais da metade do sangue é feita de plasma, que em sua maior parte é composta de água. Mas o sangue contém ainda alguns ingredientes especiais, e eles vêm dos ossos. É na medula óssea que fica o tecido responsável pela produção de células sanguíneas. Todos os dias são produzidas bilhões delas. As células-tronco são o protótipo e, quando se dividem, dão origem aos glóbulos vermelhos, às plaquetas e aos glóbulos brancos. Todas essas células têm funções bem diferentes. Por exemplo, as plaquetas fecham as feridas. Os glóbulos brancos combatem e eliminam vírus, bactérias e toxinas perigosas. E as células plasmáticas produzem 2.000 anticorpos por segundo para atacar os invasores. Os glóbulos vermelhos contêm hemoglobina, responsável por transportar o oxigênio. Quanto mais é transportado, mais claro é o vermelho. É assim que o sangue adquire sua cor. Às vezes o sangue é chamado de órgão fluido, e certamente não há exagero nisso, considerando as muitas funções dele. O plasma. Plasma é um líquido amarelado composto principalmente de água, 90%. Além de proteínas, 7%, e sais inorgânicos, 0,9%. Glicose, 0,1%. Aminoácidos, gorduras, vitaminas e outros componentes, 2%. Entre as proteínas do plasma, destacam-se fibrinogênio, que atua no mecanismo de coagulação do sangue, as globulinas, que correspondem aos anticorpos e agem na defesa do organismo contra as infecções, e as albuminas, que auxiliam na osmorregulação do sangue e na manutenção da viscosidade e da pressão sanguínea. Ainda transportam ácidos graxos, sendo as mais abundantes na composição do plasma. Elementos figurados. Os elementos figurados são as hemácias, também chamadas glóbulos vermelhos ou eritrócitos, os leucócitos, ou glóbulos brancos, e as plaquetas, ou trombócitos. Nós temos aqui nesta tabela um número desses elementos figurados por milímetro cúbico. Então, imagine um cubo de 1 milímetro de aresta, e dentro desse cubinho de 1 milímetro de aresta, você pode encontrar em mulheres 4,5 milhões de hemácias, nos homens 5,5 milhões de hemácias. Leucócitos nesse espaço de 5.000 a 10.000 e as plaquetas de 200.000 a 400.000. Composição e funções do sangue. O que é o sangue?
O sangue é, na verdade, um tecido conjuntivo. Vamos considerar uma quantidade de sangue e examiná-lo de perto. Podemos ver que o sangue consiste de uma matriz fluida chamada plasma, cor de palha e que contém de 90 a 92% de água, diversas proteínas e 3 tipos de células, que são os glóbulos vermelhos do sangue ou eritrócitos, os glóbulos brancos do sangue ou leucócitos, as plaquetas ou trombócitos. O sistema circulatório consiste de artérias e veias. O sangue flui através deles. Os glóbulos vermelhos do sangue são discos bicôncavos esponjosos. Com diâmetro de 7 a 8 microns. A célula madura não possui núcleo, mitocôndrias e retículo endoplasmático. A cor vermelha é devido à presença de um pigmento vermelho chamado hemoglobina, que possui uma grande afinidade com o oxigênio. E assim realiza a função essencial de carregar oxigênio dos pulmões para os tecidos e dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões. Estas células vermelhas do sangue possuem tempo de vida de cerca de 120 dias. Em uma pessoa saudável, 1 milímetro cúbico de sangue contém cerca de 5 milhões de glóbulos vermelhos. As células brancas sanguíneas são menos numerosas em comparação aos glóbulos vermelhos. Vemos que existem cerca de 5.000 a 10.000 glóbulos brancos por milímetro cúbico. Os glóbulos brancos são células nucleadas, com tamanho de 8 a 20 microns. Os glóbulos brancos também produzem anticorpos, responsáveis pela imunidade. Existem entre 250.000 e 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Elas têm formato oval ou esférico e não possuem núcleos. Estas plaquetas são capazes de se mover produzindo pseudópodos. Seu tempo de vida é somente de 5 a 9 dias. No caso de um sangramento, elas se acumulam, ajudando assim a coagulação do sangue. E é isso aí, pessoal. Terminamos a nossa videoaula. Espero que você tenha compreendido com bastante atenção tudo aquilo que nós estudamos durante esse tempo. Deus o abençoe com uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!